Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma manhã de domingo, pela graça de Deus, estamos reunidos novamente. Ainda de maneira virtual, não podemos nos reunir fisicamente, né? Mas Deus tem nos dado grandes alegrias participando desta EBD via virtual, né? Online. Queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, Salmo 138. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo, leia comigo esse texto, Salmo 138, tem por título aqui da Sociedade Bíblica, Graças a Deus por sua fidelidade, um salmo de Davi. Salmo 138 que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã bendita de domingo. Obrigado pelos meus irmãos que estão em suas casas, ó Deus, dispostos a aprender um pouquinho mais da tua santa palavra. Obrigado por esse dia bendito, ó Deus, de domingo, dia onde nós celebramos a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Que nós possamos guardar, ó Deus, esse dia como ele é devido, santificando e tendo ele, ó Deus, como um dia especial na nossa vida. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor atenta para nós. O Senhor é excelso. Obrigado porque o Senhor refazes a nossa vida e as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar agora um louvor a Deus, sendo ajudados e acompanhados pela equipe de louvor. Coração regenerado, coração transformado.
Muito bem, queridos irmãos. Agora, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, nós vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana, né? Lembrando você tem o dever aí de mandar uma mensagem para ele, um parabéns, ligar para ele, né? E orar, principalmente orar pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Vamos conhecê-los?
Muito bem, assim tendo conhecido os nossos aniversariantes da semana, vamos orar por eles, clamar a Deus as ricas bênçãos do céu pelos nossos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida esta semana. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor dê graça a ele, misericórdias a cada um dos nossos queridos irmãos. Abençoe os que fizeram mais um ano de casamento, ó Pai, que eles possam ter o seu casamento renovado, restaurado pelo Senhor, e que a tua misericórdia esteja também restaurando as suas vidas, e que eles possam ter momentos felizes, alegres, ó Deus, de comemoração diante desta bênção que o Senhor nos deu, que é o casamento. Nós te agradecemos por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos então partir para a nossa aula da manhã. Pastor Nelson vai nos direcionar aqui em uma devocional. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na nossa CBD, o nosso estudo aqui, dando início na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1. Romanos 15, 1, Paulo escreve o seguinte a essa igreja e para nós: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Destacando aqui particularmente apenas os 3 primeiros versos. Nós vamos falar um pouco sobre isto. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, fala conosco nesta manhã, nos ensina através da Tua palavra. Precisamos, Pai. Ajuda-nos, ilumina o nosso entendimento. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo dias, creio que sempre foi assim, mas a gente sempre destaca o tempo que a gente está vivendo, em que o egoísmo está em alta. É bem verdade que muitas vezes de um modo sutil e velado, mas o egoísmo tem prevalecido no coração de todo homem. É claro também que a igreja não está isenta dessa situação. A vida de muitos cristãos, infelizmente, é marcada por um sentimento de valor exagerado acerca de si mesmo ou para consigo, com as coisas que lhe dizem respeito, com pessoas que lhe dizem respeito. O egoísmo pode se manifestar em circunstâncias das mais diversas, seja de um modo sutil ou de um modo declarado. Como, por exemplo, numa defesa exacerbada dos nossos pontos de vista. Muitas vezes para nós parece que há uma grande glória em fazer com que o nosso ponto de vista prevaleça. O desejo no íntimo de sempre prevalecer, seja em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é situação, sempre ser o primeiro, ocupar o lugar melhor, sempre buscando essa condição de estar à frente. Podemos também manifestar esse nosso egoísmo num senso intenso de propriedade. Nós muitas vezes vivemos dentro dessa realidade, né? É meu, eu comprei, me pertence, ninguém tem direito, sempre buscamos dessa forma. Também pode se manifestar em um desejo aparentemente justo de receber o mesmo benefício e tratamento que outros.
Por vezes o fato de alguém receber um tratamento ou ser beneficiado com alguma coisa, nós entendemos que nós também temos que receber o mesmo benefício, o mesmo tratamento. E por vezes não nos conformamos o fato de outros serem presenteados, beneficiados e eu não. Essas coisas se constituem numa atitude egoísta, atitudes de egoísmo. O contrário de egoísmo é altruísmo. Altruísmo, que infelizmente não é só uma palavra fora de uso, não é só um verbete fora de uso, mas uma virtude em genuína extinção, o altruísmo. Enquanto, por outro lado, como já falamos, o egoísmo é que está em voga. Isso sim tem crescido, tem sido a ideia aceita pela maioria. Mas a Bíblia, que não para no tempo, nem segue as modas que se levantam, antes sustenta os seus princípios eternos. Quanto a este assunto, desde o início de tudo, ela defende e ensina que o melhor para o homem é desenvolver, exercitar-se numa virtude de altruísmo. Ou seja, o homem aprender a abrir mão de si pelos outros. O homem dedicar-se aos outros, ao seu semelhante. O homem aprender a renunciar em benefício de outra pessoa. O que nos dias de hoje, isso é incomum. Isso é incomum. É esta virtude altruísta que Paulo destaca aqui no nosso texto lido, acrescentando que esta era uma atitude de Jesus e que deveria ser imitada, seguida por cada um de nós. Vejamos aqui o versículo 1, por exemplo, vemos aqui que ele se utiliza de uma palavra, eu diria, provocativa, apenas uma retórica ao dizer, nós que somos fortes. Ninguém é forte, ninguém é suficiente, ninguém é isso que ele está afirmando, mas na verdade todos se consideram assim. Todo mundo se considera suficiente em todas as coisas. E é nesse sentido, nessa condição, que segundo as suas palavras, todos devem demonstrar a sua força, a sua fortaleza, através de atitudes altruístas. Não agradar a si mesmo. É isso que ele coloca no verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Se alguém se considera forte, e a maioria se considera forte, se considera suficiente, deve nessa força, deve demonstrar essa força, essa condição, procurando agradar aos outros e não agradar a si mesmo. É como um filho mais velho que cede em favor do irmão caçula, que é mais frágil, que ainda é criança, que não compreende algumas coisas de gente grande. Observe o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Mas vejam que a questão aqui não é só agradar ao próximo. Muitos fazem isto, desde que também sejam satisfeitos. Às vezes até agradam o próximo já visando o retorno dele ser agradado, dele ser satisfeito ou de haver algum prêmio por ele ter agradado a pessoa. Talvez seja por isso que Paulo vai mais além quando nós observamos o versículo de número 3, né? Quando Paulo diz aqui o seguinte, que Jesus não se agradou a si mesmo. Jesus não se agradou a si mesmo, ou seja, ele agradou os outros mesmo sem ser agradado. Diferente de nós que se agradamos é porque nós também vamos ser satisfeitos de alguma forma. Jesus agradou sem ser agradado.
Ele não se agradou a si mesmo. Ele fez tudo em favor do homem e não agradou-se a si mesmo. E aqui está o verdadeiro altruísmo. É renunciar a algo que julgamos nosso direito, mas nós renunciamos em favor de outro, sem receber por isso qualquer benefício. Isso é altruísmo. E isto foge, é interessante notar que isto foge completamente ao ideal do ser humano e, infelizmente, ideal de muitos crentes. Se alguém esquece a menção do nosso nome, nós ficamos aborrecidos. Como? Citou o nome de tantos e não citou o meu nome nessa situação que eu tive parte? Se alguém foi beneficiado e nós não, nós ficamos inconformados. Por quê? Ele é melhor do que eu? Nós começamos a trazer, a sair do nosso coração, começa a sair uma série de coisas que nós manifestamos, que nós expressamos. Estamos sempre em busca da melhor porção, seja para mim, para minha família, para o meu filho. Nós sempre estamos à busca de prevalecer, de se dar bem, de passar a perna, de estar na frente dos outros. Mas o altruísmo ou o altruísta, mesmo diante de algo que lhe seja de direito, ele não se ressente de abrir mão em favor do outro. Atitude altruísta. O que Paulo quer nos ensinar é que ninguém era mais forte, nem mais justo, ninguém tinha mais direito sobre tudo e sobre todos nesta terra do que Jesus. Mas ainda assim, ele abriu mão de agradar a si próprio para agradar os outros. É esse ponto que nós queremos destacar do texto nesta manhã, para a nossa meditação, para a nossa consideração, para a nossa reflexão, para a nossa prática. É isso que nós desejamos. Não é algo simples, isso foge aos ditames do mundo. Os pais estão ensinando os filhos a prevalecer, a não ficar para trás, a não ficar por baixo, a reivindicar os seus direitos. E é lógico, dentro de uma certa medida, tudo isso é justo. Mas a nossa tendência não é ficar dentro da medida adequada, é ir além, é sermos egoístas. Que Deus nos ajude a exercitarmos atitudes altruístas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, rogamos a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a agirmos dentro dessa forma como Jesus agiu. Ajuda-nos a imitá-lo, Senhor, nesse sentimento tão grandioso, tão nobre, Pai, em meio a um mundo onde prevalece o egoísmo, onde o que é meu tem que ser a prioridade. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos dando sabedoria e graça para viver e aplicar estas coisas. Oramos em nome do Senhor Jesus.